Olá, o assunto desta videoaula é ligações covalentes, parte 3. Então agora nós vamos fazer a formação das ligações covalentes entre o hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio na molécula de HNO3, utilizando o símbolo de Lewis. Agora já é uma molécula maior, com 3, 4, 5 átomos, então já é uma molécula grande. E agora nós precisamos ver quem é o átomo central. Será um nitrogênio, porque ele precisa de 3 elétrons para completar o octeto. O oxigênio precisa de 2 e o hidrogênio de 1. Então, quem precisa de mais é o nitrogênio. Só que agora vai acontecer o seguinte, o nitrogênio vai ficar no átomo central e tem muitos átomos para ligar em volta dele. Tem 3 oxigênios e 1 hidrogênio. Mas como tem 4 átomos para ligar em volta dele e ele só tem 3 ligações para fazer, então vai acontecer o seguinte, olha só. Vai ficar o nitrogênio aqui e ele vai fazer 1, 2, 3, 4 ligações. Tá vendo? Só que ele vai fazer o seguinte. Vamos olhar com calma aqui, ó. Ele vai fazer uma ligação dupla com um oxigênio para poder estabilizar esse oxigênio. Então, ele vai fazer 2 compartilhamentos com esse oxigênio aqui. E aí, ele vai fazer também uma ligação com esse oxigênio aqui, ó. Então, aqui ele já completou os 8 elétrons de valência dele. Ó. Aqui vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui ele já tem os 8 elétrons dele. O nitrogênio. E o oxigênio daqui também já tem os 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, desse jeito aqui já completou os 8 elétrons do nitrogênio desse oxigênio. Só que esse oxigênio aqui só fez uma ligação, ó, só fez um compartilhamento aqui. Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só 7, né, com esse outro aqui, só 7 elétrons. Então ele precisa fazer mais uma ligação com esse hidrogênio para ele inteirar os 8. Então agora eu consigo resolver o problema desse oxigênio, ligando com o hidrogênio nele aqui, ó. Então, agora eu estabilizei esse hidrogênio, esse oxigênio, esse nitrogênio e esse oxigênio. Então, 8, 8, 8 e 2. Então, eu não liguei o hidrogênio no átomo central. Eu liguei ele nesse outro oxigênio aqui. Ó. Então, isso acontece, gente, com hidrácidos. Então, isso aqui é um ácido, desculpa, oxiácidos. Então, isso aqui é um ácido com oxigênio na sua fórmula. Então, toda vez que tiver um oxiácido, o hidrogênio vai ligar num oxigênio que liga no átomo central. O hidrogênio nunca liga no átomo central se for um oxiácido. Então acontece isso aqui. Hidrogênio liga no O que liga no átomo central. Aí aconteceu mais uma coisa aqui, ó. Olha só. Esse par de elétrons, observem só. Esse par de elétrons, originalmente, ele é do nitrogênio. Os dois são do nitrogênio. E aí, o nitrogênio compartilhou os dois com o oxigênio. Então, isso aqui é uma ligação diferente dessas duas aqui. Observem só. Nessas duas aqui, ó, os dois compartilhados são o seguinte. Um veio do oxigênio e o outro veio do nitrogênio. Cada um veio de um. Essa daqui de cima também, ó. Uma veio do nitrogênio, outra veio do oxigênio. Cada um contribuiu com um. Aqui em cima também, ó. O oxigênio contribuiu com 1, o nitrogênio contribuiu com 1. Aqui também, ó. O oxigênio contribuiu com 1, o hidrogênio contribuiu com 1. Todas que nós vimos até agora foi assim. Cada um contribui com 1, que é um compartilhamento comum, né? Agora, nesse caso aqui, não. Esse oxigênio não contribuiu com nenhuma. Os 6 deles estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continuaram intactos. O nitrogênio contribuiu com os dois. O nitrogênio emprestou os dois dele e não pegou nada emprestado do oxigênio. Entendeu? Então, é um par de elétrons ligante, sendo que os dois vieram do mesmo átomo. Não é igual aos anteriores, que o par de elétrons ligante cada um veio de um átomo que está participando da ligação. Aqui os dois vieram do mesmo átomo. Tá bom? Antigamente, isso era chamado de ligação covalente dativa. E era representado, ao invés do tracinho, era uma setinha que vinha do N dando para o O. Era uma setinha para cá. Ó. Tá bom? Essa representação não é mais desse jeito.
e não existe mais esse nome ligação coordenada dativa. Atualmente, ela não é distinguida da ligação covalente simples. Tá bom? Ela é representada do mesmo jeito que as outras, só que na hora que eu vejo aqui os elétrons, eu consigo perceber que os dois vêm do mesmo elemento. Tudo bem? Então, essas são as representações da molécula de HNO3. E esses aqui são os elétrons não ligantes. E os pares de elétrons ligantes podem ser substituídos pelos tracinhos, ok? E ela tem aqui 3 ligações simples e uma ligação dupla. Então, vamos fazer mais 2 representações para terminar essa aula. Formação das ligações covalentes entre enxofre e oxigênio na molécula de SO2, utilizando o símbolo de Lewis. Então, nós temos um átomo de enxofre e 2 átomos de oxigênio. Quem será o átomo central? Porque o enxofre e o oxigênio têm o mesmo número de elétrons de valência, 6. Nesse caso, empatou. Só que aí o átomo central vai ser o enxofre, porque ele tem um raio maior, porque ele tem mais níveis de energia do que o oxigênio. Então, quanto maior o número de níveis, o átomo é maior e aí ele consegue consegue ligar melhor com os átomos em volta dele, ele acomoda melhor os átomos ao redor dele. Então, nós temos aqui o enxofre como átomo central, e aí ele faz uma ligação dupla com o oxigênio aqui, compartilhando 2 elétrons, e recebe aqui 2 elétrons também, né, compartilhados emprestado do oxigênio. Então, nessa dupla, ele estabiliza os seus 8 elétrons, e esse oxigênio também estabiliza os 8. Os dois ficam com 8. Então, teoricamente, o enxofre não precisaria fazer mais ligações, porque ele já inteirou os seus 8. Só que tem um outro oxigênio aqui com ele. Então, como que ele faz para ligar com esse outro oxigênio, sendo que ele já tem os 8? Se ele ligasse uma ligação simples, ele passaria de 8. Então, para ele não passar de 8, ele empresta 2 para o oxigênio sem pegar nenhum emprestada, que é a antiga ligação dativa. Então, ele empresta 2 e não pega nenhum emprestado. E aí, os 6 aqui do oxigênio ficam aqui intactos, sem emprestar nenhum para lá. Ele recebe 2 compartilhados, mas ele não compartilha nenhum. Então, como que fica? Uma dupla e uma simples aqui, que seria dativa, né? E aí os pares de elétrons não ligantes ficam representados aqui. Então, essas são as representações da molécula de SO2. E a última que a gente vai fazer é a formação das ligações covalentes entre C e O, carbono e oxigênio, na molécula de CO, que é o monóxido de carbono, utilizando os símbolos de Lewis. Então, são apenas 2 átomos. Então, não tem átomo central, só que o carbono tem que fazer 4 ligações, precisa receber 4 elétrons, e o oxigênio só 2. Então, como que isso é feito? Vamos ver aqui. Ó. Então, o carbono ele tem 1, 2, 3, 4. Então, vamos imaginar que esses 2 aqui são originários do carbono. Então, esses 2 e esses 2. Aí, aqui, ele compartilha esses 2 para o oxigênio, compartilha 2 para o oxigênio, que o oxigênio só precisa de 2. Então, esses 2 aqui são contados para o oxigênio. Aí o oxigênio tinha 6. Conta mais esses 2 do carbono, passa de 6 para 8. Inteirou os 8 do oxigênio. Então, o oxigênio não precisa de mais nada. E aí, esses 2 que eram do oxigênio são contados para o carbono. E aí, o carbono passa de 4 para 6. Aí, o carbono fica com 6. Só que isso não é suficiente para o carbono. O carbono precisa de mais 2 para inteirar 8. Aí, o que eu faço? Esses 2 de cima aqui, que eram 2 do oxigênio, 2 dos 6 originários do oxigênio, ele empresta esses 2 para o carbono. Então, essa de cima aqui é como se fosse uma antiga dativa. Então, ele empresta esses 2 para o carbono sem pegar nenhuma emprestada. Então, nós temos aqui uma dupla, onde esses pares aqui, um é do oxigênio e o outro é do carbono. E essa aqui de cima, os 2 são originários do oxigênio, onde o oxigênio empresta os 2 e não pega nada emprestado do carbono. Então, nós temos aqui uma ligação tripla, sendo que as duas de baixo, cada um dos elétrons, um é do oxigênio, um é do carbono, e a de cima os 2 elétrons vieram do oxigênio. Então, desse jeito, nós temos as representações da molécula de CO. Então, desse jeito, nós terminamos essa nossa aula de ligação covalente e eu agradeço a todos pela atenção.